Oi, gente, eu tô reparando nesse cenário diferente aqui. É que tá muito quente. Vocês ainda vão ver mais vídeo aqui. Porque pra gravar eu tenho que desligar o ventilador, então eu tô morrendo de calor aqui. Mas bora lá. Tô aqui, não dá pra ver, mas tô aqui na caveirinha. Porque é a tag de Halloween. Isso que acontece. Não é uma tag de ninguém, nem minha. Porque na verdade eu peguei várias tags, porque eu não achei nenhuma tag de Halloween, de terror e tal, que eu achasse legal pra falar aqui. Acho que vai ficar um pouco assim. Então o que eu fiz? Eu peguei três, acho que foram três tags diferentes e eu juntei. Eu fiz uma adaptação, eu peguei as perguntas que eu queria responder, que eu achei interessante, e fiz aqui esse monstro, esse Frankenstein de tag de Halloween. Decidi falar, oi gente, eu sou a Natasha, da Lagosta Literária. Eu não sei se eu já falei Natasha, geralmente falo só mas enfim. E bem-vindos ao canal A Lagosta Literária. E vamos às perguntas da tag. São 11 perguntas. Se eu lembrar e tiver tempo, eu vou colocar nos comentários as perguntas certinhas, se você quiser responder. De novo, não é uma tag minha, eu peguei de várias tags, não lembro quais foram agora, mas eu só juntei várias perguntas de várias tags. Eu lembro que eu também peguei da tag Macabra, da Beatriz Padoleto, eu sempre confundo o nome dela, desculpa, mas vocês devem saber quem é. E de outros lugares, mas eu não lembro realmente quais foram. Mas bora lá para as perguntas. Tô sem óculos, só vou ter que ler assim mesmo. Rolê errado, que desde o começo você já sabe que vai dar merda. Né? Aquele personagem fazendo só coisa... Nossa, as decisões que a gente fica... Não é óbvio que vai dar errado isso. Também tem gente que faz isso na vida real, né? Mas realmente na literatura fica parecendo meio clichê. E o que eu escolhi para essa pergunta foi o Iluminado. Eu não tenho mais aqui, eu não tenho mais nenhum livro do Stephen King. Já me dei tudo embora. Eu li na edição da biblioteca do Stephen King, né? Que é aquela toda bonitona. Tem um pós-fácil, um epílogo, que é bem... não tinha na edição anterior. Então foi legal ler ele assim. E, né, pelo amor de Deus, uma família que vai... Primeiro que o cara já tem um problema, né? O cara já é alcoólatra, ele já quebrou o braço do filho numa explosão de raiva, uma criança que não tinha nem andava direito praticamente. E trata a mulher que nem lixo também, então assim, já é um problema essa família. E aí eles ainda vão pro lugar isolado, que vai gelar tudo e não vão ter como sair de lá, então assim, né? Pelo amor de Deus, já tá tudo... já tá na cara que o negócio vai dar errado. Mas um resuminho aqui pra quem nunca viu, não sabe que diabo é isso. Se você estiver interessado, inclusive, assista o filme, que o filme é perfeito, mas a gente vai ver isso depois, que vai ter uma pergunta sobre isso. Tô me adiantando já aqui. Mas, pra quem não sabe nada sobre o Iluminado é a história do Jack Torrance, da Wendy Torrance e do Danny Torrance, são os pais, e uma criança, não lembro quantos ele tem, mas deve ser uns 18 anos, é bem novinho assim. E o Jack, ele é um professor de inglês, tenta ser escritor, mas nunca deu muito certo, tem problemas com álcool e até por causa desses problemas também ele já foi demitido várias vezes, não consegue ficar num emprego bom, então ele acha esse emprego de ser zelador desse hotel, né, o Overlook, que fecha pro inverno porque tá num lugar muito frio, o inverno lá é absurdo, ninguém consegue ficar lá no inverno, assim, os hóspedes não vão pro inverno, tudo fecha, as estradas fecham. Mas pra manutenção do hotel, né, o livro é dos anos 70, né, então tinha umas caldeiras para aquecer o lugar e... Enfim, tinha que ficar alguém lá para poder fazer a manutenção do hotel, para não deixar as coisas enferrujarem, estragarem, porque eram vários meses que o hotel fica fechado. Então eles vão lá. Ele vai ser o zelador e vai lá com a família dele. E aí, é isso, né? Assim, gente problemática, família problemática, aí ficar sozinha num lugar isolado pelo inverno, é óbvio que vai dar errado. Pergunta número 2. Casa Assombrada. Um livro bonito e barato, mas que é uma furada. Então é aquela história, a casa tá... Nossa, essa casa desse tamanho gigante tá baratinha, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, a minha escolha para essa opção também é um livro que eu não tenho, porque é um livro que eu não gostei, que é O Horror na Colina de Derryton. Eu olhei e disse, nossa, legal, um autor brasileiro, vou ler, ele é fininho, foi baratinho. Mas, assim, não é ruim de, meu Deus, que livro horroroso,
mas é totalmente desnecessário. Primeiro que eu odeio pegar livro de autor brasileiro que não é brasileiro. Não que o autor não seja brasileiro, mas o livro não é brasileiro. Pelo nome eu já devia ter adivinhado, mas eu não, sei lá, podia ser qualquer coisa, mas eu odeio pegar livro brasileiro que não faz parte da literatura brasileira. Tipo, sabe, já é tão difícil se conectar, porque tudo vem de fora. E, sinceramente, eu nem lembro da história desse livro, de tão, né, que foi. Não teve nada de brasileiro também, então, seguindo em frente. Pra mim, esse livro foi tanto que já mandei embora. Terceira pergunta. Final Girl. Não dava nada, mas salvou o dia. E pra isso eu escolhi um que eu ainda tenho, mas não tá comigo, porque tá emprestado, tá com meu namorado há um tempão, inclusive. E eu sempre falo que se a gente terminar, eu vou lá na casa dele buscar meus livros, porque meus preciosos, tem 2 meus amorzinhos lá. Mas enfim, o livro que eu escolhi pra essa pergunta foi Todo Mundo Merece Morrer. Eu não lembro de quem é, meu Deus. Da Clarissa Wolff. E é um livro brasileiro, um livro nacional. E assim, eu troquei ele no Scooby, eu nem comprei ele. E ok, parece legal, quero ler, mas eu acho que eu vou ler e mandar embora. Mas, meu Deus, eu li esse livro e eu já terminei querendo reler. Ele não é terror, né? Eu esqueci de falar também que inclui terror e suspense, né? Mas esse livro, ele é... eu queria colocar ele aqui, desculpa, gente. Eu acho que talvez seja... Eu nem sei direito o que é ele. São 13 capítulos, né? E todos ligados por uma história moldura, né? Digamos assim. Que é um atentado no metrô. Então alguém tentou fazer um massacre no metrô. E um cara até pulou em cima dessa pessoa e não deixou que ele atirasse mais em ninguém. Então a gente tem o primeiro capítulo do herói, que vai contar a história do cara que pulou em cima. Então, não a história dele completa, mas a gente tem a história dele um dia antes ou no próprio dia do metrô. E aí essa parte é considerada o herói. E depois tem as outras vidas, né? As outras 11 pessoas que estavam no metrô naquele momento, que era de noite. E a gente vai ter o dia daquela pessoa até o momento que ela vai... O dia e às vezes um pouco antes. Então, nesse dia a gente consegue conhecer a personalidade. Eu acho muito legal, assim, o jeito, o estudo de personagem que ela faz. E assim, são personagens tão diferentes e a maioria, assim, é bem odiável. E tu fica... Nossa, o título faz muito sentido, porque todas merecem morrer, é incrível. E tu fica, meu Deus, por que não foi esse que morreu? E o último capítulo, 13º, é o vilão. Então a gente vai conhecer quem é essa pessoa, né? Vai conhecer um dia antes dela chegar lá. E, nossa, esse livro, assim, é incrível. Ele passa por, assim, cada capítulo parece uma história... Assim, é muito rico. Cada capítulo tem uma escrita diferente. Alguns são narrados em primeira pessoa, outros são narrados em terceira pessoa. Outros são narrados por versículos. Tem um padre que o capítulo dele é só, assim, em forma de versículo, assim. Eu não sei como é, não sei se é assim que fala. Que eu não tenho experiência em ler a Bíblia, mas é um modelinho diferente. E isso é muito legal, assim, principalmente eu acho que para quem quer começar a escrever, por isso que eu dei pro meu namorado que ele quer escrever. Eu falo, nossa, esse livro é muito bom pra gente conhecer várias formas de escrita e tentar ver o que gosta mais, o que quer tentar fazer. Além dos personagens serem muito ricos e alguns, a maioria, acho que tem um ou outro que se salva, porque a maioria tu fala assim, nossa, que ódio, que ranço, que sobe dessa pessoa, é muito bom. Qual é a quarta pergunta? Criança Estranha. Livro com criança ou para criança? E esse eu escolhi o único de terror que eu lembro de ter lido, assim, que é Coraline, né? Eu não tô com ele aqui também, não tenho mais, eu dei pra minha irmã. Eu até poderia pegá-la no quarto dela, mas fiquei com preguiça, não é mais meu também. Eu gosto muito do filme, eu amo esse filme. E eu fui atrás do livro, só que o livro, talvez para minha expectativa estar muito alta, eu não gostei tanto assim do livro. Mas é um livro com criança para criança, eu acho que se eu tivesse lido mais cedo, ou então não tivesse lido antes de ver o filme, eu teria uma experiência diferente, mas do jeito que eu experienciei, acabou não sendo tão bom assim. Mas valeu muito a pena ter lido, e é uma história com uma criança protagonista, né? Que é a Coraline, e além de ser um livro para crianças, porque é um livro infanto-juvenil. Então, assim, encaixou perfeito na pergunta. Próxima pergunta. Livro que deu mais medo ou agonia? Então, esse eu até tenho aqui. Tem essa capinha aqui eu que fiz, mas é só pra proteger o livro, porque a capa dele é bem bonita também. É um dia que eu tava sem nada pra fazer que eu fiz isso, mas tá aqui o livro
Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que é a minha autora favorita. E, assim, esse livro, ele não me deu agonia da primeira vez que eu li. Eu lembro só de uma cena que me deixou meio assim. Mas quando eu reli esse livro, depois de 2 ou 3 anos, não lembro quantos. Acho que foram 2 anos. 19, 21, 2 anos. E ele foi virando meu livro favorito depois. Então eu li ele uma vez, aí ele ficou lá, foi ficando na minha cabeça, e aí foi ganhando espaço, aí virou meu livro favorito. E eu criei assim, que aqui a gente tem 2 personagens principais, e a gente conhece muito elas. Assim, a Shirley Jackson constrói muito bem os personagens. Tanto que ela trabalha com poucos personagens, sabe? Ela nem tenta criar uma multidão de personagens, fazer um livro gigantesco. Não, ela é, tipo assim, bem econômica e consegue criar, assim, pessoas que eu acho que eu conheço, sabe? E depois desses 2 anos já amando esses personagens, eu fui reler isso, inclusive reli em inglês, no texto original. E, nossa, me deu muita agonia na parte que o Charlie chega, porque a história a gente tem o seguinte: a gente tem a Mary Cat e a Constance, elas são irmãs, e elas moram nessa mansão, nessa casa lá. E a família delas toda morreu. Isso fala logo no início, se eu não me engano, tá até aqui atrás na citação, é o primeiro parágrafo. E a família delas toda morreu. E a Constance, ela foi, a irmã mais velha, ela foi julgada por isso, mas ela foi absolvida. Só que a cidadezinha onde elas viviam, onde ficava a casa da família delas, já odiava a família delas. Aí uma foi acusada de ter matado todo mundo. Aí a aldeia só criou uma desculpa, assim, pra odiar a menina. E, assim, é bem triste mesmo, porque elas são bem... E assim, a Mary Cat, que é a mais nova, ela não foi condenada, por isso foi a irmã dela. E ela tinha só 12 anos quando os pais morreram. Então, tipo assim, isso foi 6 anos, então ela tem 18 agora. E, assim, nossa, eu fico pensando, assim, tentando pensar na visão dos moradores da vila. É uma criança de 12 anos que perdeu toda a família e a irmã foi acusada de ter matado eles. Imagina isso, tu jogar tudo em cima de uma garota de 12 anos, mas enfim, segue em frente. E elas estão vivendo lá tranquilamente, ela tem uma rotina muito rígida, tipo assim, uma rotina muito... E a gente passa a primeira metade do livro conhecendo essa rotina, conhecendo esses personagens tão maravilhosos, incríveis, perfeitos. E aí chega na metade da história, que é uma coisa que tá na sinopse aqui atrás, chega o Charles, um primo delas, e assim, ele bagunça tudo. Nossa, eu demorei muito de reler, porque tava assim, todo aquele amorzinho do início, aí chegou ele. E aí foi me dando tanta agonia, porque ele ia mudando as coisas, e a Constância ia deixando, sabe, muito pelo machismo também, que não da autora, pelo machismo da época, que ela achava que era assim que tinha que ser, que ele convenceu ela que era assim que tinha que ser. Que ia ser melhor pra ela que ter um homem comandando as coisas, sabe? E, nossa, ai, nossa, me deu muita agonia quando ele chegou e eu demorei muito pra ler, porque eu ficava, eu passava dias sem ler, eu pegava pra ler, lia umas páginas, eu ficava, ai, não aguento mais, até que finalmente chegou no final, meu Deus, pude respirar aliviada. Então, posso dizer que esse livro me deu muita agonia, mas foi uma situação específica, né, de eu já amar os personagens e reler o livro. Talvez se eu tivesse lido a primeira vez com mais atenção, porque eu não li com tanta atenção assim, eu ia pro estágio e eu ficava lendo no estágio, então... Enfim, não sei, mas é maravilhoso, meu livro favorito da vida. Consegui encaixar ele aqui, né, com a autora preferida da vida e uma autora muito importante, muito influente no terror. Então, tá aqui. Próxima pergunta. Livros de terror mais bonitos. Eu escolhi 2. Um é Histórias Extraordinárias da Companhia das Letras, edição roxinha maravilhosa. Eu tenho várias edições do Poe aqui, mas essa é a minha favorita. Assim, a tradução é muito boa, a capa é roxa, eu amo roxa, é muito bonita. Tipo, olha isso, gente, olha que coisa mais linda. E eu gosto muito do formatinho dele, não sei, tipo... Os da Dark Side são maiores, né, mais altas. E a da Tordesilhas, que é aquela grandona assim, tal, de capa preta, que tem uma sobrecapa, ela é muito grande, assim. Essa aqui é tipo, ela é do tamanho perfeito. E tem ilustrações, assim, antes de cada conto. As ilustrações são muito bonitas. E, nossa, eu amo demais essa edição aqui. A outra é
Medo Imortal da Darkseid. Aqueles dois eu já li inteiro, né? Esse aqui eu ainda não li, eu li acho que só um conto daqui, por enquanto, que é um livro de contos de terror de brasileiros, antigos, né? Clássicos da Academia Brasileira de Letras. E eu comprei ele mais para ler a Júlia Lopes de Almeida, né? Mas tem muita gente aqui, os que tem mais contos é a Júlia Lopes de Almeida e Machado de Assis, que eles têm 6 contos cada um. Outros autores às vezes têm um conto só, mas olha que coisa linda, é aquela capa aveludada, sabe? E a lateral também é muito bonita, corte dourado. E assim, caricaturas, muito lindo, assim, eu amei as caricaturas, achei maravilhoso. A gente foi até pesquisar, assim, as fotos dos autores para ver, relacionar com a caricatura, né? E foi bem legal, bem bonito. Próxima pergunta. Personagens que mais me cativaram. Então aqui eu vou ter que voltar, obviamente, para Mary Kate e Constance. Elas são assim, meus amorzinhos, assim, minha vontade era de pegar elas e adotar e cuidar delas assim com toda a minha vida, porque ai, meu Deus, sabe, elas nunca foram cuidadas, sabe? E tudo bem que já são adultas agora, mas pô, nossa, dá vontade de adotar elas e agarrar assim, e não soltar nunca mais. E é isso, meus amorzinhos. E como eu disse, a Shirley Jackson constrói os personagens com muita profundidade. Então, tu realmente parece que conhece eles. Eles têm várias... Ai, nem sei dizer. Elas são inteiras. Então, perfeitas. Atmosfera ou ambientação favorita. Então, tocou o despertador aqui e parou de gravar. Mas bora voltar. Eu não podia deixar de citar aqui A Mulher de Preto, que foi uma surpresa pra mim, assim, eu só fui atrás desse livro porque era escrito por uma mulher, que eu tava pesquisando lista de livros de terror escritos por mulheres, porque só pelo nome eu nunca ia atrás, e aí esse era da Susan Hill, e era bem famoso, e aí eu achei no Scooby pra trocar e troquei, e aí eu ia só, né, ler pra ter a experiência e mandar embora, mas eu nunca vai sair daqui, nossa, eu amei demais. E assim, foi um dos poucos livros que eu lembro de ter... assim, eu li um capítulo de noite, aí eu fiquei meio... Porque tava todo mundo dormindo já aqui em casa, tava um silêncio absurdo. E aí eu fiquei meio... sabe? A ambientação é muito boa. Eu não vi o filme e nem tenho vontade de ver, sinceramente. Porque o livro, ele cria esse lugar, assim, muito... Nossa, primeiro que parece um lugar muito bonito. É um lugar no meio de brejo. Brejo é tipo uma área alagada, pântano. E uma hora do dia, quando a maré enche, aquilo fica ilhado, sabe? Fecha o caminho e tu não tem como atravessar. E aí, quando a maré baixa, né, o caminho, a trilha aparece de novo no meio da floresta e tem ligação com a cidade. Mas é um lugar isolado e assim, a natureza é muito próxima, então eu acho que isso torna a ambientação assim, mais incrível. Mas eu também não quis deixar de fora esse amorzinho aqui, que assim, é rico pela sua ambientação também. Porque assim, o que chama mais atenção realmente são os personagens, que como eu disse, a Shirley Jackson, ela foca muito nos personagens, né? Assim, a paixão dela acho que são os personagens. Mas aqui a gente tem, inclusive na biografia dela, tá pra lá, eu vou pegar agora, tem um desenhinho de como da planta, assim, da casa, da Residência Rio, né? A assombração da Casa da Colina. Então ela realmente pensou nessas coisas. E ela descreve a casa como, assim, a construção dela é muito estranha. Porque ela não é exatamente retangular. Então ela vai descrevendo, assim, os quartos que nem os personagens conseguem entender direito. Parece que é quase um caracol, assim. É muito, muito, muito bizarro. Então, maravilhoso. Crime ou assombração que causou mais desconforto enquanto lia? Eu coloquei um que eu não tenho mais aqui, porque eu já mandei embora, eu tenho só no Kindle, que é Querido e Devotado Dexter, que é o segundo livro da série Dexter. E o assassino desse livro, ele nossa, assim, é bizarro. Eu fiquei assim, quase tendo pesadelos com isso, porque, de novo, não é um livro de terror, nem suspense ele é um romance policial,
Mas assim, eu acho que de todos os livros que eu já li, esse foi o crime que mais me chocou, assim, graficamente, né? Porque eu acho que se a gente imaginar, tem vários crimes que são bem ruins também, mas a descrição do livro foi um negócio que ficou na minha cabeça, porque esse cara, esse assassino, ele desmembrava, tipo assim, ele desmembrava as pessoas. Então, quando ele chegou lá, ele chamava de criatura ululante, porque assim, não tinha braço, não tinha perna, não tinha língua, não tinha lábios, não tinha pálpebra. Eu nem lembro mais o que, mas ele tirou tudo que dava pra tirar pra pessoa ainda continuar viva, então ela ficava, sabe, é um negócio bizarro. E assim, o que mais me chocou foi quando o legista estava falando que esse processo deve ter durado de 4 a 6 semanas. Então imagina passar 6 semanas sendo amputado. Nossa, é um negócio absurdo, assim. Então esse crime ficou marcado na minha cabeça. Inclusive esse é um dos melhores livros, né? O primeiro, o segundo e o quinto são os meus livros favoritos da série de Dexter. Mas eu não vou contar muito do enredo da história específica porque é o segundo livro da série, né? Então acho que não cabe muito aqui. Próxima pergunta, adaptação preferida. Então eu vou falar de 2 livros, um que eu já li e outro que eu ainda não li. O primeiro é O Perfume, que eu já li, e apesar de eu gostar do filme, eu vim falar aqui da série. Apesar de que a série não é uma adaptação, né? A série, na verdade, na série, o livro existe, o livro e o filme. Então, não sei se consideraria isso. Mas daí fica uma indicação, eu vou passar logo pro próximo. The Sinner. The Sinner eu ainda não li, eu lerei, tô doida pra ler, mas ainda não li. Foi adaptada pra uma série, pra uma temporada de uma série. E, assim, nossa, é uma série muito bonita, assim, visualmente que eu falo, tá? É uma história de suspense, né? Com um ar bem sombrio, então eu acho que encaixa muito bem como terror. E é quase assim, tem uma pontadinha de sobrenatural ali, mas não é. E, nossa, incrível, eu amo essa série. Assim, a primeira temporada é inspirada nesse livro. A segunda temporada, até seria a quarta, né, que saiu agora, elas são outras histórias com o mesmo detetive. Né? Não tem mais essa mulher, a primeira história é da Cora, né, que tá o nome. A segunda história é do Julian, que é uma criança. A terceira história, eu não lembro o nome do cara, mas eu acho muito boa também. Eu acho que a melhor de todas é a primeira, que foi inspirada no livro. E a terceira. A quarta eu ainda não vi, então eu não sei dizer. Mas, nossa, a segunda, quando eu vi, eu achei meio, ok. Mas aí, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Fiquei pensando sobre. E a primeira temporada eu já assisti umas 2 vezes. 2 ou 3, eu acho. Não lembro mais. Mas, assim, incrível, maravilhosa. Última pergunta. Livros que tem vontade de ler. Eu tenho vários que eu quero ler, né? Inclusive aqui eu tenho alguns. Mas o que eu escolhi para falar aqui foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu tenho no Kindle, eu não tenho físico, mas eu tenho muita vontade de ler. Primeiro porque ela é uma autora latina, né? Então isso eu já acho legal. E porque o nome dela é muito conhecido, porque esse livro é muito conhecido, então eu quero saber o que tem nesse livro aí. E também, obviamente, todos os livros da Shirley Jackson, tudo que ela já publicou, que eu tenho aqui, né? Em português, eu tenho só mais o Homem da Forca, que espero que publiquem mais, né? Depois que saiu esse, eu fiquei um pouco mais animada, que pode sair mais por aí. Ainda não li, lerei ano que vem, porque esse ano tá meio complicado. Eu quero aproveitar bem, assim, focar e tal. Então, eu ainda não li, mas a capa é bem bonita, gente, olha. Enfim, O Homem da Forca. Eu não sei sobre o que é e eu até prefiro nem procurar sinopse. Eu quero entrar no livro assim, que nem eu fiz com A Assombração da Casa da Colina, porque eu só sabia que era uma casa assombrada, não sabia o que era. E em inglês eu tenho The Lottery on the Stories, que são contos, né? Tem The Lottery, que é a loteria, que é o conto mais famoso dela, que tem tradução no Brasil. Se você quiser procurar só a loteria Shirley Jackson, tem uma página de uma jornalista que traduziu. Então você pode ler na internet mesmo, gratuitamente.
que é muito bom. Eu já li em inglês e a tradução dela. E tô doida pra ler os outros contos. Falam que ela é assim, uma cultista extraordinária, mas eu realmente me apaixonei mais pelos romances até o momento. Pelo menos eu li só 2 contos dela. Inclusive um deles foi The Missing Girl, que é o primeiro conto daqui. Aqui tem 3 contos. Esse aqui eu comprei pra testar se eu conseguia ler em inglês, que ele tava R$16, então baratinho, pequeno, então comprei. E depois eu fui comprando os outros, né? Aqui a gente tem Come Along With Me, que são contos também, mais um de contos e ensaios também. Contos, ensaios e outros escritos, tem escrito sobre literatura também, que é Let Me Tell You. Eu acho muito linda essa capa. Eu não tenho todos, eu tenho só 2 romances em inglês, falta um romance só e mais livros de contos, que é The Bird's Nest, que esse eu lembro de ter lido a sinopse e achar o mais interessante deles, mas eu não lembro da sinopse, então vou descobrir na hora de ler. E The Road to the Wall, que foi o primeiro romance que ela publicou, e também estou muito ansiosa para ler, ele é menorzinho, talvez eu comece por ele mesmo. Tem The Sandil dela também, que eu ainda não comprei, mas tá na minha lista. Tem Dark Tales, que é outra coletânea de contos. Tem Just an Ordinary Girl, também coletânea de contos. Tem... de ficção é isso, porque ela tem outros textos também. Mas pra hoje era isso, gente. Essa foi minha tag de Halloween, um Frankenstein de tag de Halloween. Espero que tenham gostado. Comenta aí as suas respostas pra tag, eu gosto muito de ver. Inclusive eu quero mais indicações, porque eu acho que eu tenho um repertório muito pequeno de livros de terror, apesar de eu gostar muito do gênero. Então mandem aí, por favor, indicações. E aqui tem mais 2 vídeos pra você assistir, né? Se gostou, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu curtir pra eu saber que você gostou. E até a próxima.